Muito bem, já abriram Isaías capítulo 5? Antes de lermos, deixa-me fazer uma pergunta. Você já teve alguma vez alguma experiência com a ingratidão? De você, de repente, ter ajudado alguém, ter feito tudo que estava ao seu alcance por aquela pessoa e mais tarde via descobrir que essa pessoa simplesmente não considerou o que você fez por ela e até de repente disse que você não fez nada. Acredito que todos vocês já tiveram alguma vez uma experiência desse tipo, não já? Como é difícil, como é duro às vezes a gente conviver com a ingratidão. Às vezes também isso pode ter acontecido com você. Antes de conhecer Jesus, ter sido ingrato com alguém, de repente não ter retribuído, ou pelo menos agradecido, reconhecido o que fizeram por si. O que nós vamos ver aqui, nessa parábola do profeta Isaías, demonstra um pouco do que Deus sente com a ingratidão do ser humano. Leia aí comigo, por favor, capítulo 5, versículo 1, está escrito assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido, a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, cercou-a, limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, eu vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, venho a dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber que eu hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto, e derrubarei a sua parede, para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta de suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, que exercessem justiça, e eis aqui clamor. Então, nos dias do profeta Isaías, 20 anos antes de haver a invasão da Babilônia e Jerusalém ser destruído, Deus usou o profeta Isaías para mostrar, com essa parábola, mostrar o que Deus estava sentindo em relação ao povo de Israel, em especial o povo de Jerusalém. E ele faz uma comparação, uma parábola é uma comparação. Ele compara o que ele fez por Israel, por Jerusalém, como alguém, um vinhateiro, um agricultor que cuidou de uma vinha. Então, quando ele disse que ele escolheu um campo fértil, ele não plantou em qualquer lugar, ele escolheu o quê? Um campo fértil. Ele levantou torres para poder a videira se estabelecer, ficar de pé. Ele cercou ela para proteger. Ele tirou as pedras, ele adubou a terra, e tudo que ele fez, ele esperava que depois de todo o seu esforço e sacrifício, aquela videira retribuísse ele com uvas boas. Mas, para surpresa do agricultor, as uvas foram bravas, ou seja, amargas, azedas, e que não servia para nada. Então, o que Deus estava dizendo para Israel, para Jerusalém, era exatamente isso. Porque Deus tirou eles lá do Egito e os levou para a terra prometida, que ele próprio disse era uma terra que manava leite e mel. Ele tirou os inimigos que havia naquela terra, livrou eles dos inimigos durante todo aquele tempo, como o agricultor que tirou as pedras, que preparou a terra. Ele construiu torres, essa torre representa o templo
que foi construído no meio deles, para eles se estabelecerem, permanecerem na fé. Mas com todo o sacrifício que Deus fez por eles, qual foi o resultado? A idolatria, as injustiças. Deus vai usar aqui o profeta Isaías nos versículos seguintes para pontuar algumas das coisas que eles fizeram. Que Deus esperava uvas boas, mas eles deram uvas bravas. E aí você pode ler nos versículos seguintes em casa quais foram as uvas bravas: as injustiças, a idolatria, a prostituição, ou seja, o total desprezo a um Deus que só tinha feito tudo de bom para eles. E aí Deus usa o profeta para dizer o seguinte: julguem vocês entre eu e a minha vinha, e diga o que é que eu deixei de fazer por elas. Ele diz assim, versículo 3: agora pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Deus perguntou, em outras palavras: o que faltou eu fazer para vocês que eu não tivesse feito? O que faltou eu dar ou fazer para que vocês pudessem dar uvas boas ao invés de dar uvas bravas? Acredito que eles não tinham nada para apontar. Agora, essa parábola que foi dita para o povo naqueles dias, ela serve para nós nos dias de hoje. Porque, honestamente, o que mais falta Deus fazer para uma pessoa se entregar a Ele? Vamos julgar. Assim como Deus pediu para eles pensarem, vamos pensar nós também. Especialmente você que reconhece que ainda não se entregou de verdade, não se converteu. Especialmente você que ainda não foi transformado numa nova criatura. Deus faz essa pergunta: o que faltou e o que falta eu fazer por você? Alguém pode talvez pensar assim: mas eu ainda não fui curado. Então, significa que você só vai se converter quando Ele curar você? Alguém pode dizer assim: mas a minha família ainda não foi transformada, eu ainda não prosperei. Será que Deus tem que prosperar você para você se entregar a Ele? Será que Deus tem que fazer algum milagre na sua vida para você se converter a Ele? Ou será que o que Ele já fez na cruz do Calvário não é o suficiente para você dizer o seguinte: eu tenho que me entregar? Será que o que Deus fez por nós, nos aceitando, porque muitos de nós não seríamos aceitos na maioria das coisas, de repente eu e você não seríamos aceitos para ser motorista do Cristiano Ronaldo, para ser cozinheiro do presidente da República, mas Deus nos aceitou para ser seu filho. E aí? Muitos de vocês, muitos de nós não seríamos aceitos como marido ou como esposo de ninguém, mas Deus nos aceitou para sermos a noiva de Jesus. E será que só isso não é o suficiente para a gente dizer: eu tenho o dever de dar uvas boas? Eu tenho a obrigação de dar bons frutos, ao invés de continuar dando frutos amargos, azedos? Porque ao invés de dar frutos bons, Jerusalém deu frutos amargos. E o que Deus espera, com tudo que Ele fez e tem feito por nós, é que a gente dê o quê? Frutos bons. Vamos dar alguns nomes aqui para os frutos bons? Frutos de arrependimento, como dizia João Batista. Porque às vezes tem pessoas que não se arrependem. Eu sou assim, e quem quiser tem que me aceitar desse jeito. Há pessoas que não mudam, porque elas querem impor a vontade delas para Deus, e não se sujeitar à vontade de quem? De Deus. Então não é o momento de, diante de toda a misericórdia de Deus, nós dizemos o seguinte: eu me arrependo da vida que eu tenho vivido, eu me arrependo da pessoa que eu tenho sido, eu me arrependo dos anos que eu vivi, conhecendo essa palavra e vivendo uma vida contrária a ela. Eu me arrependo, e eu quero ser uma videira que possa dar bons frutos, bom testemunho, transformações,
Porque essa é a alegria de Deus. A alegria do agricultor, eu não sei se tem alguém aqui que trabalha no campo, mas a alegria do agricultor é ver aquela árvore que ele cuidou durante anos, que ele sacrificou por ela, ver ela dando o quê? Frutos. Não é verdade? Às vezes você pode ter uma árvore na sua casa que você, quando chega a época de dar fruto, você dá para os vizinhos, você nem vive daquilo que você nem depende daquilo para a sobrevivência, mas o prazer de toda a época você ir lá e colher os frutos, é maravilhoso. E não é a hora de nós darmos frutos para Deus, depois de tanto tempo que Ele investiu em nós? Ou ainda falta Ele fazer alguma coisa para você mudar? O que é que falta? Ele continua dizendo: agora pois, versículo 5, agora pois vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede para que seja pisada, e eu a tornarei em deserto, não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem para que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta de suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e aqui opressão, justiça, e eis aqui o clamor. Então Deus durante séculos deu chances para o povo se arrepender, enviou vários profetas para que eles pudessem se arrepender. Se você ler o livro dos profetas, sejam os profetas maiores, os profetas menores, Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremias, você vai ver um esforço de Deus usando estes profetas para que o povo se arrependesse, mas entrava por um ouvido, saia por outro. Algumas vezes houve algumas melhorias, mas daqui a pouco voltavam novamente a tudo do zero de novo. Mas Deus foi tendo o quê? Paciência. A Bíblia diz, e eu vou colocar ali para você no ecrã, um desses profetas que Deus usou, o profeta Naum, ele disse: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Um destes profetas chegou a dizer: olha, não confunda uma coisa com outra. Ele é paciente, ele é misericordioso, mas ele não inocenta o culpado. Tem gente que está colhendo hoje o que vem plantando há muito tempo. Há pessoas que estão colhendo o que vem plantando. Se você puder e tiver uma caneta e você quiser anotar para você ler depois em casa, o livro de Amós, é um livro pequenininho, e você vai ver uma coisa muito interessante que eu falei aqui na segunda-feira à noite. Alguém estava aqui na segunda-feira? Eu falei aqui na segunda-feira à noite. Já outro profeta, dessa vez o profeta Amós, ele disse lá para o povo de Israel, ele disse que Deus havia enviado a fome, e lá no versículo 6 você vai ver: contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Mas depois no versículo 8 ele diz que enviou a seca, contudo não se converteram a mim. No versículo 9 está escrito que Deus enviou as pestes, e a resposta foi: contudo não vos convertestes a mim. E aí veio as destruições de algumas cidades, como ele diz no versículo 11, e aí novamente está escrito: contudo não vos convertestes a mim. Deus falando para eles: sabe esses problemas que vocês passaram? Era para que vocês se arrependessem. Eu enviei a fome para que vocês se voltassem para mim. Eu enviei as pestes, as pragas, para que vocês se voltassem para mim. Contudo não se voltaram, não quiseram se converter. Aí a resposta de Deus foi: portanto, assim te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Mas não era aquele: ó, você vai se encontrar comigo, com a minha misericórdia. Deus estava dizendo, dentro do contexto, que vai chegar o momento, iria chegar o momento, em que aquele que eles tinham ignorado o tempo todo, um dia eles teriam que prestar contas
face a face com Ele, e não haveria mais como ignorá-lo. E há pessoas que estão dentro da igreja que continuam sempre ignorando. Deus às vezes, não é que Ele envia, no caso de Israel, Ele enviou pestes, pragas e até as nações inimigas para que eles se convertessem. Hoje, Deus permite que muitas vezes a pessoa passe por situações para ela despertar, porque tem gente que infelizmente ela só vai se arrepender quando bater no fundo do quê? Do poço. E ainda há pessoas que nem no fundo do poço se convertem, se entregam. Então Deus estava mostrando para eles que nem assim eles tinham se arrependido, e há pessoas que nem assim se arrependem. Então Deus estava dizendo: tá bom, se prepare, um dia você vai prestar conta. E qual vai ser a sua desculpa? Quando a pessoa diz: um dia eu me entrego, um dia eu deixo o pecado, um dia eu me batizo, um dia eu vou mudar, e isso nunca acontece. Vai chegar um dia em que essa pessoa vai estar diante do tribunal de Deus, e aí, qual será a desculpa apresentada? Pessoal, não confunda, nós temos pregações em que a gente fala sobre a misericórdia, o amor de Deus, mas pessoal, não confunda o amor de Deus e esqueça que Ele também é justo. Paulo fala sobre isso lá em Romanos. Ele diz assim: considerai pois a bondade de Deus e o quê? E a severidade. Alguém aqui é mãe ou pai? Quem é mãe ou pai? Você, por exemplo, gostaria que o seu filho se aproveitasse do seu amor por ele, da sua paciência por ele, e ele fizesse tudo que você não gosta, e dissesse o seguinte: não, eu vou desobedecer ela, porque afinal eu sei que ela me ama, e ela sempre vai passar a mão na minha cabeça. Você gostaria de que isso acontecesse com você? Você diz: não, eu te amo, eu sou paciente, misericordioso, mas para o seu bem, eu vou te colocar de castigo. Para o seu bem, eu vou punir você. E Deus, quando pune, Deus, quando permite que a pessoa quebre a cara, desculpa a expressão, é para o quê? Para o bem dela. Porém, aqueles que não verem isso, aqueles que mesmo assim não despertarem, Deus diz: prepara-te para estar um dia perante mim. Amém? Porque foi isso que Deus disse para o povo de Israel. Então, avaliando hoje a nossa vida, avaliando a sua condição espiritual, avaliando os frutos que você tem dado, o que é que falta para você dar bons frutos? Caso você seja esta videira que até agora ainda não deu bons frutos, ou às vezes para cada bom fruto dá 2, 3 frutos azedos. O que mais que Deus precisa fazer por nós que Ele já não tenha feito? Quanto tempo mais Ele precisa nos dar que Ele já não tenha dado? Será que 1 ano de igreja, 2 anos, 10 anos, 15 anos não foram suficientes? É preciso que a pessoa reconheça: não, eu não posso ser ingrato. Assim como eu não sou e não gosto que ninguém seja ingrato comigo, eu também não vou ser ingrato com quem? Com meu Deus. E o que Ele quer de mim não é só louvor dentro da igreja e uma vida contrária lá fora. O que Ele quer de mim não é apenas que eu esteja aqui marcando presença, dizendo: ó, estou aqui, e depois viver uma vida completamente contrária. Não, o que Ele quer de mim é uma entrega sincera, verdadeira. São esses os frutos que Ele quer, de comunhão e fidelidade com Deus. Amém? Fiquem de pé, por favor, em nome do Senhor Jesus.